Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo na nova ferramenta de linha de comando do Google, o Gemini CLI. Opa! A ideia, é trazer a IA Gemini direto para o terminal, facilitar a vida de quem desenvolve. Mas será que funciona bem na prática? A gente vai investigar isso, com base numa análise inicial que fizeram. Ok, vamos lá. Exatamente. E, bom, vale lembrar que isso está dentro daquela tendência maior, de assistente de IA entrando no fluxo de trabalho. Já existem outras opções por aí. E, como você disse, nossa conversa vai se basear nessa experiência prática inicial documentada. Certo. Então, para começar, o que é exatamente esse Gemini CLI? Pelo que a gente viu, não é um modelo de IA, o Gemini, em si. É mais um programa, um cliente de código aberto? Isso, um cliente que permite conversar com a IA lá no terminal. E um ponto que me chamou a atenção foi o tal do acesso local. Ele consegue interagir com pastas e arquivos ali na máquina da pessoa. E isso é relevante, sim. Para quem está desenvolvendo, poder, apontar a IA para um projeto que está no computador, sem ter que subir tudo para a nuvem, pode ser uma mão na roda. Facilita, né? Com certeza. E tem níveis de acesso também. Tem um gratuito, que usa a conta do Gemini Code Assist. Aí você usa o modelo 1.5 Pro, mas com limites, claro. Algo como 60 chamadas por minuto, 1000 por dia. Ah, entendi. Para quem precisa de mais, aí tem as opções pagas, com chave de API do AI Studio ou pela Vertex AI. E parece que ele se integra com a extensão do Gemini lá no VS Code também. Interessante essa flexibilidade. O material que a gente viu até citou uns usos, assim, não só para código. Gerar conteúdo tipo uma história, um roteiro. Sim, para tarefas mais gerais também. Mas, voltando para a parte prática, a instalação pareceu ok, precisa ter o Node.js, né? Isso. E a interface no terminal tem umas coisinhas tipo temas, comandos que começam com barra, mas parece que a configuração inicial teve uns tropeços. Ah, é? Que tipo de tropeço? Pelo relato, a autenticação deu problema. Tentaram com a chave de API e não foi. Mas aí com o login normal da conta Google funcionou. Entendi. Já é um obstáculo inicial, Especialmente se a ideia é automatizar algo com a API. Pois é. E logo depois de conseguir logar, vem um susto. Erro de too many requests. Muitas requisições. Nossa. Mas com um comando simples? Sim. Tipo um oi, um comando básico. Isso já é assim de um alerta, Pode ser a infraestrutura meio sobrecarregada, ou talvez o sistema ainda em preview, não totalmente redondo, coisas que acontecem. E teve outro detalhe curioso que notaram, parece. Qual? Conta aí. Houve uma troca automática do modelo. Estavam usando o Pro, e do nada parece que o sistema mudou para o Flash, que é um modelo mais leve, mais rápido, talvez mais barato para o Google. Sem avisar. Pelo que deu a entender, sim. Isso pode ser uma otimização do Google, para gerenciar custo ou carga. Mas para quem está usando, a resposta da IA pode mudar de qualidade ou capacidade sem a pessoa saber por quê. Faz todo sentido. Bom, mas vamos ao teste de fogo que fizeram. Tentar criar um jogo 3D. Ah, o jogo de carro com 3JS, vi essa parte. Isso. A IA gerou o código, aí detectou um erro no caminho de um arquivo. Normal acontecer. Sim. Aí ela mesma propôs uma correção e até pediu permissão para salvar o arquivo corrigido. Parecia promissor, né? Bastante. E aí, funcionou? Então, na primeira tentativa, o jogo carregou o visual, a parte gráfica, mas não iniciava, não rodava. Na segunda tentativa, depois de mais interação, o jogo carregou, o carro apareceu na tela, mas os controles não funcionavam. Entendi. Chegou perto, mas não entregou o jogo funcionando 100%. Exato. Olha, o que é fascinante nisso é a IA tentando se autocorrigir, Mesmo que não tenha conseguido resolver tudo nesse teste. Mas o resultado final, assim, reflete bem o estado atual dessas ferramentas de IA para código. Elas dão um ponto de partida, às vezes até bem legal, mas quase sempre precisa de alguém ali, um humano, para refinar, para depurar. É verdade. E a percepção de quem testou foi essa mesma. A experiência no CLI, para essa tarefa específica do jogo, foi muito parecida com usar o Gemini lá na interface web. Não pareceu ter uma vantagem clara do CLI nesse caso. Exatamente. E isso puxa uma reflexão maior, O Google tem um monte de ferramentas de IA para desenvolvedores. Build, Stitch, Firebase AI e agora o CLI. Sim, são várias opções. Aí fica a pergunta, será que o Gemini CLI traz um valor realmente distinto, único?
Ou é só mais uma opção no cardápio, talvez até fragmentando um pouco as coisas? Porque, dependendo do fluxo de trabalho, talvez outros assistentes mais integrados direto no editor de código sejam até mais flexíveis, né? É um desafio clássico, né? Principalmente em empresas grandes. Lançam muitas ferramentas, às vezes focadas em nichos, mas aí surge a questão da integração versus fragmentação. Oferecer muitas opções pode ser bom, mas também pode gerar confusão. Onde eu uso o quê? Exato. Então, essa dúvida que ficou no ar sobre a vantagem real e específica do CLI comparado com usar o Gemini na web ou direto no VS Code com a extensão, parece bem pertinente, pelo menos com base nessa análise inicial. Bom, então, para a gente recapitular. O Gemini CLI coloca aí a Gemini no terminal, tem essa coisa legal do acesso local aos arquivos e diferentes níveis de acesso, gratuito e pago. Isso. Mas essa primeira experiência mostrou uns percalços na hora de configurar. Sim, autenticação, limites. E o resultado prático ali no teste do jogo, embora interessante a tentativa de autocorreção, não se destacou tanto assim em relação a usar a interface web do Gemini. Exato. E não foi uau, isso aqui mudou tudo para essa tarefa. Pois é. E aí talvez a provocação final para quem está nos ouvindo seja essa. Com tanta ferramenta de IA surgindo o tempo todo, como é que a gente que usa isso no dia a dia consegue filtrar? Como saber o que realmente vai aumentar a produtividade e o que é só mais uma ferramenta, mais uma distração, talvez até redundante? Boa pergunta. Talvez o segredo não esteja só na ferramenta em si, sabe? Mas em quão bem ela se encaixa, quão bem ela melhora um fluxo de trabalho que a pessoa já tem e prefere. É algo para a gente continuar observando, né? Porque esse cenário de IA com certeza ainda vai evoluir muito. Sem dúvida. Um ponto importante para a reflexão.